Oi, queridos, boa noite, tudo bem? Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um detalhe que eu parei para pensar e acho que é bem interessante a gente trocar ideia a respeito. Se vocês todos já pararam para pensar que existem médiums em todas as religiões. Vocês já pararam para pensar nisso? Médiums não existem só dentro de um centro espírita ou dentro de um centro de umbanda. Médiums existem em várias outras igrejas, certo? O que ocorre é que, de acordo com o centro, o local, o templo em que você vive a sua fé, a sua conexão com Deus, essa mediunidade se manifesta de uma determinada forma, certo? Então, existe muitas vezes aí um olhar para a figura dos médiums como se fossem criaturas diferenciadas, ou criaturas melhores, ou criaturas... Não, gente! Médium é sempre um grande devedor. A mediunidade foi concedida para que aqueles que são médiums, para que possam resgatar através da mediunidade, e esse resgate se dá auxiliando, servindo de instrumento para auxiliar os irmãos necessitados. Então, na maioria das vezes, esses médiums trabalham nos templos, né? Nas igrejas, nos centros espíritas, enfim. Mas ali trabalham de acordo com a sua religião. Servindo, ajudando, fazendo bem. Então, eu achei interessante trazer esse comentário para que todos parem para pensar que em todas as religiões existem médiums, certo? E cada uma delas, dentro da igreja em que vive a mediunidade, ela se manifesta de uma determinada maneira. Tem pessoas que são médiums e não sabem que são médiums, certo? Porque muitos podem ser médiums intuitivos. E aí muitas vezes o médium intuitivo, a menos que vivencie muito intensamente, seja dentro de um centro espírita, ou seja dentro de um centro de umbanda, né? Onde essa mediunidade pode ser vivenciada de uma forma mais ostensiva, né? Um médium intuitivo numa igreja católica ou numa igreja evangélica pode ser que nem saiba que é médium, né? Mas pode ter intuições maravilhosas, inspirado lá, pode ser inspirado pelo seu anjo da guarda, por espíritos abençoados, espíritos conectados com a energia de Deus, a luz de Deus. Então, assim, vamos reorganizar na nossa mente, na nossa cabeça, a maneira de entendermos e vermos essa história da mediunidade, a história do médium dentro das religiões. Então hoje eu quis conversar com você sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas acham que médium é dentro de centro espírita, é dentro de centro de umbanda, e deu. Não, gente. E também tem muito médium que não vive, digamos assim, essa realidade religiosa dentro de um templo, de um centro espírita, né? Não trabalha em local nenhum, assim, não frequenta uma igreja, mas a pessoa, de alguma forma, ela extravasa e serve de instrumento, muitas vezes para ajudar outras pessoas, muitas vezes de forma intuitiva, porque a menos que a pessoa já desde pequena tenha conseguido
de uma forma meio intuitiva, educar o seu processo mediúnico, que não tenha precisado ir a um centro espírita, a um centro de umbanda, onde essas vivências são mais ostensivas, mais marcantes, né? E se a pessoa aprendeu a lidar com isso sozinho, sozinha, né? E porventura se deixe ser instrumento e ajudar, né, de forma intuitiva, muitas vezes através de palavras extremamente precisas e adequadas para ajudar determinadas pessoas, né? E por aí vai muitas outras possibilidades, né? Então, existem médicos que são médiums e que são extremamente intuídos por estarem tão entregues ali, por exemplo, na hora de uma cirurgia, né? Aquilo ali, aquele médico atua com tanto amor que ele é altamente intuído numa hora ali de uma cirurgia, muitas vezes cirurgias graves, complexas. Aquele médico é super intuído, né, por médicos da espiritualidade, e aquele médico muitas vezes nem se dá conta que é médium, e ele tem intuições fantásticas durante as cirurgias em que ele opera. Então, gente, só para trazer para vocês essa reflexão de que existem muitos médiums, e médiums são pessoas de todos os tipos e todas as naturezas que estão por aí, né? Alguns são educados mediunicamente, outros não. Existem também muitos médiums que estão em desequilíbrio e, portanto, médiums em desequilíbrio têm uma vida muito conturbada e complicada. E a esses irmãos que porventura desconfiem que são médiums e que estão com uma vida muito complicada, muito bagunçada, procurem ajuda em centro espírita, procurem ajuda onde tenha uma maior identificação para aprender a lidar com aquela energia daquele processo mediúnico, porque uma mediunidade desequilibrada pode acarretar muita desarmonia na vida da pessoa. Então, assim, para aqueles que já estão no caminho, ótimo. Para aqueles que não estão ainda no caminho, busquem auxílio para que possam encontrar a sua paz e para que possam começar a trabalhar com o exercício da mediunidade de alguma forma, e que essa forma possa ser sempre em conexão com Deus e de maneira produtiva, de maneira edificante. Então, a minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto, tá bom? Espero que de alguma forma tenha sido útil aí para vocês. Um grande abraço, desejo que todos vocês estejam envolvidos nas melhores energias de amor, serenidade e muita paz. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.